Saúdes, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gilson, somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba, igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso, e hoje vamos estar compartilhando a nossa escola bíblica dominical, que é baseada na revista da editora Batista Independente. Hoje com o tema Arrependimento, Confissão e Perdão, passaporte para a felicidade. Uma lição da psicóloga Gláucia Lima. O objetivo dessa lição é conhecer o que a Bíblia ensina sobre a experiência abençoadoras decorrentes do arrependimento, da confissão e do perdão. E perceber que tais experiências são espirituais e podem ser chamadas de passaporte para a verdadeira felicidade. Praticar. Precisamos viver essa prática do arrependimento, da confissão e do perdão no dia a dia da vida cristã. O cristianismo está atrelado a essa questão do arrependimento, do perdão, da confissão e do perdão. Texto áureo. Está lá em Salmo 32, verso 1, onde diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É feliz, é bem-aventurado aquele que tem seus pecados perdoados. Texto bíblico, Salmo 31, verso 7. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não retribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. Tu és meu abrigo, tu me perseveras das angústias e me cercarás de canções de livramento. Salmo 51, verso 1 até o 12, diz assim a palavra: Tem misericórdia de mim, Deus, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. No coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos que falam a respeito da confissão, do reconhecimento, do arrependimento, do reconhecimento do pecado, falam então ali do perdão de Deus, da sua grande misericórdia e como Deus é poderoso para transformar os corações. O texto que nós vamos estar então dando aqui a introdução a essa lição. Quem não quer felicidade?
Você quer ser feliz? Provavelmente não conhecemos uma só pessoa que não deseje felicidade. Fomos criados para senti-la, para vivê-la. Há quem diga que a felicidade não pode ser encontrada, porque ela é uma consequência. Uma consequência. Pessoalmente concordo, assim como também Davi, quando diz que feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A felicidade espiritual é uma consequência do arrependimento, da confissão e do perdão. Essas três experiências são realmente abençoadoras e são como um passaporte para a felicidade, como está lá no Salmo 32, verso 1. Como sabemos, passaporte é um documento pessoal, né, intransferível. E conforme algumas exigências legais, para que possa entrar num outro... É uma das exigências legais, né? Para que você possa entrar em outro país. É algo assim necessário e é pelas instituições que a recebemos. Então, é algo que é exigido, não é? É algo necessário. E para a verdadeira felicidade é também um passaporte, que segundo o ensino bíblico demanda algumas exigências ou condições que também podem ser chamadas de experiências. É o que nós veremos nessa lição conforme segue. A verdadeira felicidade. Talvez seja conveniente uma pausa aqui, né? Na verdade, para refletir e explicar o que a Bíblia entende por verdadeira felicidade. Afinal, a felicidade, o que realmente é? Há muitos pensamentos que a definem como, por exemplo, ter uma família estável. Ter dinheiro, uma vida confortável, ter saúde, um plano de saúde, ter uma casa, ter, né? Algumas pessoas acreditam que a felicidade passa pelo ter. O Salmo 32, inspirado pelo servo de Deus Davi, apresenta a felicidade na vida do ser humano bem distanciado da perspectiva de conquistar, de ter a estabilidade material de ter essa estabilidade material e social. Todavia, é necessário repensar esse conceito muito afastado do ensino bíblico, que aponta para outros itens. Desse passaporte, na verdade, da felicidade, as experiências com Deus são muito mais importantes do que o ter. O felizardo é aquele que vive debaixo da graça de Deus, daquele que tem o perdão de Deus. Porque, afinal de contas, ter Deus é ter tudo. As experiências que um felizardo pode viver em Deus não são de ordem material, mas de natureza espiritual. E observamos consequências disso. As consequências do pecado são cruéis. O pior é ter que manter uma postura de que está tudo bem quando não está. Como Davi fez. E é como carregar por quilômetros, não é? Um saco enorme com pedras nas costas, tendo que fingir uma aparência de que está carregando um saco de penas, para que as pessoas não percebam a sua dor. A condição humana não aguenta. A tristeza chega à culpa de estar nessa condição, debaixo de acusação, o esgotamento vem, a necessidade de ser... acaba tendo uma necessidade da pessoa usar uma máscara, de ser um hipócrita, e acaba acarretando doenças psicossomáticas. Você já ouviu falar sobre emoções influenciando o aumento de incidências de enfermidades físicas? Estudos científicos são claros sobre esse fenômeno. Emoções abaladas, não tratadas, adoecidas, podem interferir no sistema nervoso, endocrinológico, imunológico, alterando a estabilidade, né, do corpo, do seu sistema hormonal, aumentando a possibilidade de ocorrência de doenças. Davi, anos atrás, já falava sobre isso. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, como está lá no Salmo 32, verso 3. O pecado traz doenças, mas pode haver arrependimento. Esta é uma exigência do passaporte para a verdadeira felicidade. E disso que trata, né, o tópico seguinte.
O arrependimento é uma condição para muitas bênçãos. A Bíblia ensina que a condição de felicidade estabelecida por Deus para a humanidade é o que Davi relata no versículo 8 e 12 do Salmo 32. Nesse contexto, é muito preciosa a experiência de ser perdoado mediante o arrependimento e confissão do pecado, a fim de desfrutar felicidade real. É a bênção de ter júbilo e alegria na vida, sem ficar lembrando das iniquidades, dos pecados que ocorrem, com um coração puro, um corpo renovado, espírito estável e mente obediente. Largar aquele saco de pedras, referido-se, como nós referimos anteriormente, e buscar a restauração da saúde espiritual, emocional, física e social. É por meio do arrependimento, da confissão, que somos abençoados. Com o perdão das nossas transgressões, temos os nossos pecados apagados, como está no verso 2, e recebemos a liberdade da culpa, libertação da culpa, do verso 3 e 4. Por meio do arrependimento e confissão, experimentamos o fim da legalidade espiritual para o mal. Ou seja, o inimigo para de ter legalidade, de nos afligir devido às nossas brechas. Assim como uma cura do esgotamento da alma e muitas vezes da dor física. Tudo isso pode ser alcançado pelo arrependimento, pela confissão e pelo perdão de Deus e também de pessoas em nossas vidas. Muitas vezes temos que liberar, muitas vezes não, nós temos que liberar perdão para que sejamos curados. Contudo, vale notar que o arrependimento é mais que um sentimento. Observemos. Quantas vezes você já se arrependeu de ter feito determinada coisa já na vida pessoal, familiar ou laboral? Para isso, você deve ter feito uma análise. Você se avaliou, percebendo onde você errou, tomando consciência de como você deveria melhorar ou mudar. O arrependimento pode provocar sentimentos como tristeza, raiva, remorso, frustração, mas, sobretudo, o arrependimento deve ser uma profunda mudança de mente, uma metanoia, como está lá em Efésios 3,17 e Romanos 12, 1 e 2. Assim, o arrependimento ele é um processo, com começo, meio e fim, que envolve a nossa razão e as nossas emoções. Contudo, tratando-se do arrependimento espiritual, há uma diferença, pois a frustração de não ter conseguido fazer o que era adequado pode ser substituída pela alegria de ser um alvo do amor de Deus, que aceita o nosso arrependimento, nos transforma, nos dá uma nova oportunidade. E que maravilha, não é? No lugar de sermos julgados e culpados, abre-se uma porta chamada Jesus Cristo, que mediante o arrependimento nos faz viver a comunhão novamente com o Pai, para estarmos ao seu lado de maneira acolhedora. Conversamos com Ele, fazemos novos planos de vida, temos novas perspectivas. O arrependimento na proposta de Deus produz vida. Ele é fundamental. Deus levantou o profeta João Batista para pregar arrependimento e anunciar o breve vinda do reino de Deus, como está lá em Mateus 3,11. Deus é extremamente interessado no arrependimento das pessoas. Ele planejou uma maneira de voltarmos a sermos beneficiados com todas as condições de uma vida plena através da vida de Jesus Cristo e a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, como está lá em Atos 3,19. Entretanto, existe uma condição para isso, um passaporte, a decisão pelo arrependimento. Este arrependimento só é completo se passar pela decisão de sair do erro e abandonar o pecado e tomar novos rumos, ou seja, a conversão, a mudança de direção. O arrependimento ele pode trazer tristeza e alegria ao mesmo tempo, como já foi explicado. Será que a igreja tem vivido o padrão de felicidade proposto por Deus? Você tem sido feliz com Deus? Ou você está vivendo debaixo de acusação? Analise a sua vida e peça que o Espírito Santo gere em ti o arrependimento. Confissão, uma atitude libertadora. Vamos iniciar esse tópico pensando em um final de dia, naquela oração quase dormida, na hora de dormir ali. Quando repetimos, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Há um risco de essa atitude se tornar apenas uma repetição vazia. O
religiosa, fazendo esquecer a prática tão importante de confessar os pecados. Por que confessar? Deus não sabe quais são os nossos pecados? É necessário ter que falar de algo que causa um desconforto? Uma coisa é certa, a confissão é necessária e libertadora. Em 1 João 1,9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, seremos purificados de todo mal. O ato de confessar significa reconhecer o pecado. A Bíblia não determina que a confissão tenha necessariamente que ser feita em voz alta diante de outras pessoas. O mais importante é que ela seja feita. Diante de Deus, confessar também não significa ter que narrar em detalhes a maneira como o pecado foi executado. Deus sabe. Não é necessário fazer isso. Mas é necessário reconhecer qual foi a ação ou atitude que fugiu do propósito de Deus. Para isso, a pessoa deve refletir sobre o assunto, conscientizar-se, de que feriu um princípio de Deus. Ter consciência de pecados cometidos nos ajuda a não repeti-los mais. A confissão deve ser direcionada sempre a Deus, mas também pode ser realizada para uma outra pessoa, se assim achar necessário. Nesse sentido, confissão do seu pecado com certeza vai trazer benefícios, com a quebra do orgulho, além de ser uma oportunidade de orar junto com uma outra pessoa, com outro irmão, a respeito do assunto para que haja restauração e conserto, como está lá em Tiago 5,16. Você tem reconhecido e confessado os seus pecados? Qual é a essência da confissão? O perdão e seus efeitos restauradores. O rei Davi viveu os efeitos restauradores do perdão de Deus. Ele foi livre da culpa de ter adulterado e ter matado intencionalmente um fiel soldado do seu exército. Apesar de ser rei, Davi estava esgotado e aprisionado no seu pecado. Quando rompeu com o pecado, demonstrando arrependimento e tendo feito sua confissão, foi banhado com o perdão de Deus, que restituiu a alegria e a presença de Deus em sua vida. Não há nada que se compare aos efeitos do perdão. Não há paisagem paradisíaca que traga o alívio que somente o perdão traz. Não há dinheiro que traga solução para uma alma fustigada pelo pecado. Imagine um pano de saco, de louça, completamente sujo, roto, fétido e encardido, sendo restaurado. Ao retornar da lavanderia da sua casa, depois de um trato cuidadoso, ele volta para a gaveta cheiroso e pode novamente ser usado. É isso que o perdão faz conosco. Não há pecado que não possa ser perdoado e não há vida que não possa ser restaurada. O perdão apaga o peso de nossos pecados, e nos coloca em condição de voltar à vida plena. Isso não é uma obra natural, é feita pela mão de Deus e não pela mão humana, é algo sobrenatural, como está lá em Romanos 6,14. A conclusão, amados irmãos. O texto base dessa lição aponta para duas realidades espirituais. A primeira é que o pecado traz consequências desastrosas, como a separação de Deus, as emoções desequilibradas, sensações físicas desconfortáveis, inclusive sintomas físicos de adoecimento. Por outro lado, o arrependimento, a confissão, constituem a porta de entrada para uma nova vida, para a cura através de Jesus Cristo, que nos alcança, que nos transforma, trazendo o seu maravilhoso perdão. Eis aí o passaporte da felicidade, arrependimento, com suas condições, Arrependimento, confissão e perdão. Que Deus nos abençoe com sua graça, que Deus abençoe, amados irmãos, com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém.